Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maicon e hoje eu vou iniciar esse projeto de estudos para concurso de cartório, que eu estou nessa luta aí, assim como vocês devem estar aí, tentando os concursos, enfim, para poder ter um cartório, poder chamar de meu cartório um dia. Então vamos iniciar os estudos aqui, sem mais delongas, com as alterações introduzidas pela Lei 14.382 de 2022, que é a Lei de Conversão da Medida Provisória número 1085, de 2021. Então essa lei foi finalmente aí, sancionada, né, pelo presidente da República em 27 de junho de 2022, né, publicação, e portanto já produz todos os seus efeitos. Então a gente vai começar o estudo a partir dela, tá? E especificamente sobre as alterações introduzidas no registro de imóveis, que não foram poucas. Então a gente já pode começar aqui com as alterações na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, tá? Então vai ser sempre assim, no lado esquerdo aqui, nessa coluna esquerda, a gente vai ter a redação antiga e aqui no lado direito, na coluna direita, a nova redação. Tá? Então vamos começar pelo tópico digitalização dos serviços. Então como que é o artigo 1º? Continua sendo, tá? Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Não houve alteração do caput, porém houve alteração de alguns parágrafos e incisos. Então vamos ver. O parágrafo 3º, ele dizia que os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Tá? Então passou a ser agora a regra, né? E não mais uma questão de faculdade, de poder ser escriturados. Então vamos ver como é que ficou agora. Parágrafo 3º. Os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto aos. Aí tem ali os incisos. Inciso 1. Padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação. E 2. Prazos de implantação dos registros públicos de que trata este artigo. Tá? Então agora a regra geral, né, já vem sendo aplicado, mas agora, né, na forma de uma lei, realmente, com a força vinculante da lei, eles devem ser escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico, tá? E aí o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que vai regulamentar essa questão em âmbito infralegal. O parágrafo 4º. É vedado às serventias dos registros públicos recusar a recepção, a conservação ou o registro de documentos em forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, impôs aí uma vedação a todas as serventias extrajudiciais, né, seja de qual especialidade for. Então, é vedado, né, as serventias de registros recusar essa recepção, conservação e registro de documentos nessa forma eletrônica, que passa a ser, como eu já disse, a regra. Houve também a inclusão do artigo 7º-A, na Lei 6.015, que diz o seguinte: o disposto nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º não se aplica à escrituração por meio eletrônico, de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º desta lei. Então, o que quer dizer este dispositivo que foi incluído agora? Os artigos 3º a 7º ali, eles tratam das regras de escrituração em livros, conforme eu coloquei aqui na nota de rodapé, tá? Então, obviamente, não se aplicarão aquelas regras todas, né, de tamanho do livro, enfim, uma série de regras que constam na Lei 6.015, né, vou buscar aqui na Lei 6.015 para vocês, ó, escrituração, né, fala a medida dos livros e tudo mais. Isso não vai mais ser necessário, né, tendo em vista que agora os atos serão produzidos de forma eletrônica. Tá? Então, essa é uma novidade da lei aí. Com relação à contagem de prazos, agora vamos entrar em um novo tópico. E houve algumas alterações bem interessantes aqui que a gente precisa atentar para não cometer nenhum deslize na hora das provas. Então o artigo 9º diz o seguinte: será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Tá? Então o caput permanece igual, não houve alteração. Porém, houve a inclusão de alguns parágrafos, então vejamos cada um deles. O parágrafo 1º diz que serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da pré-notação, para os pagamentos de emolumentos
e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. Então passou a haver uma expressa previsão da lei, né, de que esses prazos dessas especialidades específicas, elas passam a ser contadas em dias úteis e não mais em dias corridos, como era desde 1976, né, com a vigência da Lei 6.015. Mas é importante destacar que essa previsão ela só se aplica aos oficiais de registros de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, portanto exclui aí o registro civil das pessoas naturais, tá? Então é preciso tomar cuidado com isso, é preciso ter muito cuidado, especialmente com relação à prenotação, né? A prenotação ela passa então a ser contada, ou aquele prazo de prenotação passa a ser contado em dias úteis. Muito importante para o registro de imóveis essa questão. O parágrafo 2º passa a dizer o seguinte: para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, consideram-se 1. Dias úteis, aqueles em que houver expediente, e 2. Horas úteis, as horas regulamentares do expediente. Então aqui tranquilo, né? Nada a destacar. O parágrafo 3º diz que a contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Isso aqui é importante, né? Especialmente algumas regras específicas que constam lá do CPC 2015, né? Como a exclusão do primeiro dia e a inclusão do último dia. Eu creio que isso será plenamente aplicável aqui, né? Então, a título de exemplo, digamos que alguém vá protocolar, né, um título na sexta-feira lá no registro de imóveis. O prazo da prenotação, na verdade, o prazo para a qualificação registral, ela só passa a correr a partir da segunda-feira, né? Que seria o primeiro dia útil a ser contado na forma, então, da legislação processual civil, tá? Então, partindo agora para os emolumentos, houve também algumas alterações interessantes, que não vão se resumir aqui ao artigo 14, tá? Lá na frente vai ter outras questões específicas do registro de imóveis que a gente vai atentar. Então, como é que estava redigido aí o artigo 14 da lei? Pelos atos que praticarem, em descorrência desta lei, os oficiais do registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos estados e dos territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer no ato de requerimento ou no da apresentação do título. E como é que passou a ser redigido esse artigo? Veja, os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nessa lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos estados e dos territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. Então veja que aqui já não consta mais essa previsão anterior de que o pagamento deveria se dar no ato de requerimento ou no da apresentação do título, tá? O que significa dizer que, em algumas hipóteses, poderá ser diferido esse pagamento dos emolumentos, conforme a gente vai poder ver lá na frente, tá? Então, partindo para o próximo tema, vamos falar agora da assinatura eletrônica, que também passou a ter uma regulamentação diferenciada aqui. O artigo 17 diz o seguinte: qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Todo mundo sabe que a publicidade é uma das razões de ser dos registros públicos, né, de um modo geral. Então, esse caput permaneceu inalterado. Porém, houve alterações aqui. Vamos dar uma olhadinha nos parágrafos. O parágrafo único, conforme ele estava redigido antes. O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio da rede mundial de computadores e internet, deverão ser assinados com uso de certificado digital que atenderá aos requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP. Então, o parágrafo único, ele virou o parágrafo primeiro agora, né, porque foram incluídos outros parágrafos. Então, o parágrafo primeiro passou a ser redigido da seguinte forma: o acesso ou o envio de informações aos registros públicos, quando realizados por meio da internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada, de que trata o artigo 4º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Então houve uma alteração aqui bastante significante, que ela deixou de dizer que a assinatura digital ela só poderia se dar na forma do ICP, e aqui passou a prever a assinatura avançada ou a qualificada. E esses termos, assinatura avançada ou qualificada, elas constam
do artigo 4º dessa lei aqui, 14.063, de 2020, que eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Então vamos ler aqui o artigo 4º, como ele está redigido. Para efeitos desta lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em: inciso 2, assinatura eletrônica avançada, a que utiliza certificados não emitidos pela ICP Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento com as seguintes características. E aí consta lá quais são as características na lei. E o inciso 3º diz que assinatura eletrônica qualificada, a que utiliza o certificado digital nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 da medida provisória número 2200-2 de 2001. Tá? Então aqui está tratando realmente da assinatura eletrônica com certificação pelo ICP Brasil. Tá? Enquanto que a assinatura eletrônica avançada, ela não é emitido pela ICP Brasil. Então essa é a principal diferença. Tá? Então a lei ela incluiu aí a possibilidade da assinatura ser realizada de forma avançada e não apenas qualificada como era antes. Tá? Isso aqui é uma alteração bem relevante. E aí o parágrafo 2º do artigo 17 vai dizer que ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer hipóteses de uso de assinatura avançada em atos que envolvem imóveis. Então aqui, segundo consta, né, a gente vai precisar aguardar aí um ato do CNJ, um provimento, estabelecendo aí a possibilidade do uso da assinatura avançada no caso de imóveis, né? Porque a princípio não será permitido, né? A menos que tenha um ato do CNJ permitindo o uso da assinatura avançada. Então no registro de imóveis, até que ocorra, né, a regulamentação pelo CNJ, permanece só a assinatura qualificada, que é aquela realizada, efetivada por meio de certificação pelo ICP Brasil. Tá? Agora vamos entrar no tópico das certidões. Houve também algumas alterações de certidões e prazos, enfim. Então a gente vai dar uma olhadinha agora. O artigo 19 da Lei 6.015. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Então o prazo de 5 dias normal aqui permanece, né? E agora lembrando que são 5 dias úteis, né? Mas vamos ver o que alterou aqui, que houve algumas alterações importantes, especialmente para o registro de imóveis. Tá? Parágrafo 1º da forma como ele estava antes. A certidão de inteiro teor poderá ser extraída por meio datilográfico ou reprográfico. Então houve alteração e passou a ser redigido da seguinte forma. A certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico ou eletrônico. Então houve a retirada aqui do meio datilográfico, que constava aqui na lei, né, e já não era utilizado há muito tempo, e passou a constar o eletrônico, além do reprográfico, que é a simples cópia, né, que já constava, então continua. Tá? Mas aqui está, né, a possibilidade da certidão de inteiro teor ser extraída também por meio eletrônico. O parágrafo 5º também sofreu alteração, como ele era antes. As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser fornecidas em papel e mediante escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia ou outro processo equivalente. E passou a ser redigido agora da seguinte forma o parágrafo 5º. As certidões extraídas dos registros públicos deverão, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, ser fornecidas eletronicamente, com uso de tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. Então, é uma alteração bem relevante aqui que a gente pode olhar com mais detalhe agora. Então, as certidões extraídas, elas passam a ser, em regra, extraídas em formato eletrônico. Inclusive, é dispensada aqui, a parte final do parágrafo diz que é dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro, né? É claro que se o usuário requerer essa materialização, né, a materialização seria a impressão, né? Tá lá a certidão digital, então o usuário pede a impressão daquela certidão. Obviamente que o oficial não poderá se recusar, né, a materializar, melhor dizendo, essa certidão. Mas a regra é que as certidões sejam emitidas em formato digital. Tá? Parágrafo 6º foi incluído, não havia, a partir daqui não havia correspondência na lei. Tá? Parágrafo 6º
diz o seguinte: o interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia, por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Então essa é uma alteração bastante interessante, que vai facilitar muito a vida do usuário, né? Porque ele vai poder requerer a extração, a emissão de uma certidão em um cartório, porém, de um ato que está registrado nos livros de um outro cartório. Então, obviamente que isso vai ser regulamentado pelo CNJ, né? Isso já ocorre, inclusive, em alguns estados. Eu sei que em São Paulo existem algumas disposições nesse sentido, em que a pessoa pode, por exemplo, ir num cartório no interior paulista e requerer a emissão de uma certidão que consta de um ato, que consta de um livro que está na comarca da capital, por exemplo, né? Então, isso vai facilitar imensamente assim, a vida dos usuários, né? Que não vão precisar agora esperar a postagem da certidão, pagar os custos com correios, enfim. Então, isso passa a ser muito menos burocrático e muito mais simples, né? O parágrafo 7º foi também incluído e diz o seguinte: a certidão impressa nos termos do parágrafo 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos do parágrafo 6º deste artigo terão validade e fé pública. Então, claro, né, as certidões, obviamente, elas precisam ter validade e fé pública. Então, o legislador cuidou de trazer aqui expressamente na lei essa previsão. Parágrafo 8º. Os registros públicos de que trata esta lei disponibilizarão, por meio do SERP, a visualização eletrônica dos atos neles transcritos, praticados, registrados ou averbados na forma e nos prazos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Então veja que a visualização eletrônica passou a ser prevista expressamente na lei. Essa visualização eletrônica, eu até coloquei aqui um rodapé, visualização de matrícula sem emissão de certidão. Me parece que sim, me parece que está se falando aqui realmente dessa possibilidade de você visualizar, apenas visualizar a matrícula do imóvel e não extrair uma certidão, né? Isso pode ser útil para quem, especialmente, né, para quem trabalha na área imobiliária e precisa verificar diariamente, né, sem número de matrículas, enfim, né? Ou quando aquela pessoa já sabe que tá para ter o imóvel penhorado, mas não sabe se já foi penhorado ou não, ela vai poder visualizar isso sem emitir uma certidão. Obviamente vai ter um custo, mas o custo será menor, né, do que a emissão da certidão. Não sei não sei até onde isso é vantajoso para o oficial, mas o fato é que poderá ser estabelecido, então, a normativa pelo CNJ. Parágrafo 9º. Diz que a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições judiciais e administrativas incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além das demais informações necessárias à comprovação da propriedade e à transmissão e à constituição de outros direitos reais. Então eu chamei aqui para o 4, né? O rodapé de número 4. Princípio da concentração estaria finalmente positivado na LRP. A certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, seria a nova nomenclatura das certidões de ônus reais e ações reais e rei persecutórias, né? Então ela passa a ter essa designação, certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, e vai ter todas aquelas informações consolidadas, né? Incluindo ônus, restrições judiciais, restrições administrativas. Então essa certidão, ela de certo modo fortalece, né, o princípio da concentração dos dados nas matrículas dos imóveis, né? Que foi também muito fortalecido pela Lei 13.097, lá em 2015 ainda, né? E agora ganha mais um episódio aí essa questão. Mas importante a gente notar aqui essa alteração de nomenclatura, né? Que passa a ser a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel. Parágrafo 10. As certidões do registro de imóveis, inclusive aquelas de que trata o parágrafo 6º deste artigo, serão emitidas nos seguintes prazos máximos, contados a partir do pagamento dos emolumentos. Então aqui temos alguns prazos diferenciados do registro de imóveis, tá? Inciso 1, 4 horas para a certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar, em meio eletrônico, requerida no horário de expediente, desde que fornecido pelo usuário o respectivo número. Então veja aqui que o prazo foi bastante exíguo, né? Apenas 4 horas para a emissão dessa certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar,
em meio eletrônico, desde que seja requerida aí no horário do expediente e desde que o usuário forneça o respectivo número, né, da matrícula ou do registro no livro auxiliar. Então são apenas 4 horas. O que justifica esse prazo mais exíguo é que, nesse caso aqui, não exige uma grande divagação do oficial a respeito dos ônus que constam e etc. Quais estão vigentes, quais não estão vigentes. É apenas a extração realmente do teor integral daquela matrícula. Tá? Diferente, né, da situação jurídica atualizada do imóvel. E essa aí vai demorar um dia, ou seja, o oficial terá o prazo de um dia útil, né, para a certidão, para a emissão da certidão de situação jurídica atualizada do imóvel, de acordo com o inciso 2 aqui. O inciso 3, 5 dias para a certidão de transcrições e para os demais casos. Então, né, o prazo de 5 dias, que é a regra para todos os demais, todas as demais especialidades de serventias extrajudiciais, no caso do registro de imóveis, só é aplicável para a certidão de transcrições e para os demais casos, que não se aplicam aqui nem no inciso 1, nem no inciso 2. Então, né, obviamente que as transcrições envolvem um trabalho extra de você procurar, né, do oficial ter que procurar nos livros antigos, enfim. Então, o legislador manteve o prazo de 5 dias. Também houve a inclusão do parágrafo 11, vamos ver o que diz aqui. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula conterá a reprodução de todo o seu conteúdo e será suficiente para fim de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel, independentemente de certificação específica pelo oficial. Então, olha aqui, no âmbito do registro de imóveis, tá? O simples certidão de inteiro teor, não aquela especial lá da situação jurídica atualizada do imóvel, ela já faz prova perante o ofício de imóveis, tá? Independentemente de ter sido o ofício de imóveis que extraiu a certidão. Justamente porque o oficial de imóveis ele tem todo o know-how e a expertise para identificar, né, quais são os ônus que estão vigentes, quais não estão, quem é o real proprietário do imóvel e tudo mais. Então, no âmbito do registro de imóveis, basta a apresentação da certidão de inteiro teor da matrícula. Tá? E o parágrafo 12, é o último aqui, diz o seguinte: na localidade em que haja dificuldade de comunicação eletrônica, a Corregedoria Geral da Justiça Estadual poderá autorizar de modo excepcional e com expressa comunicação ao público a aplicação de prazos maiores para a emissão de certidões do registro de imóveis de que trata o parágrafo 10 deste artigo. Então, né, isso aqui vai atender aquelas serventias que têm ainda alguma dificuldade de comunicação eletrônica. Então, a Corregedoria Geral da Justiça Estadual, aqui nesse caso, né, a CGJ dos Tribunais de Justiça, elas vão poder estabelecer prazos maiores, né, desde que seja de modo excepcional e haja expressa comunicação ao público. Tá? Então, é uma previsão interessante e importante, principalmente para os cartórios mais afastados. Né? Então, é isso, pessoal, a primeira aula. Tá? Voltaremos na próxima aula aí com o artigo 167 e as alterações com relação aos atos de registro e atos de averbação. Até lá!